vocês. Oh, que bom que vocês estão aqui com a gente. Pessoal, a nossa mensagem hoje, muitos de vocês aqui já conhecem aquela passagem do que chama lá o endemoniado gadareno, de Marcos, capítulo de número 5. Mas a nossa mensagem não está ali no início, naquela parte ali da libertação. Você sabe que Jesus mandou os discípulos atravessar lá para o outro lado. No meio do trajeto teve uma grande tempestade, né? Quando Jesus chegou lá, então, aquele homem que vivia no cemitério, vivia nu, diz que ele se feria com pedras, ele gritava de dia e de noite. Pelo visto, ele era tão atormentado que ele não conseguia nem dormir, né? Ficava dia e noite assim perambulando. E aí Jesus, então, expulsa aquela legião. Lembra disso? Aquela legião de demônios. E a nossa mensagem está lá, é Marcos, então, vai aparecer para você aí. Marcos, o capítulo é o 5. Marcos capítulo 5. Deixa eu botar aqui na minha Bíblia para mim me localizar também. O Marcos aqui é o segundo evangelho, mas ele dá tudo. O Marcos, ele dá tudo, foi o que deu as coisas mais resumidas, né? Mas essa história do gadareno, o que deu mais detalhes de tudo que aconteceu foi o apóstolo Marcos, né? E aqui está a nossa mensagem, ó. Lá no capítulo 5, no versículo de número 11. Deixa eu botar lá então, Marcos 5, vamos botar o verso 11. Deixa eu ver se vai aparecer direitinho aí na tela. Eu vou colocar já na linguagem de hoje para a gente, tá? Tá aparecendo aí direitinho na tela? Tá. Então vai dizer assim, né? Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E a nossa mensagem, praticamente, que Deus vai nos dar hoje, saiu desse versículo 13 agora. E ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes eram quase 2.000. Se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. E aí o que aconteceu? Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram, espalharam a notícia pela cidade, nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes era dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. 17 vai ser muito importante também para a nossa mensagem hoje, esse versículo. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles.
Então a nossa mensagem, irmãos, vai ser mais ou menos assim. O meu coração está nos porcos ou o meu coração está em Jesus? Né? O meu coração, eu prefiro, né? Provavelmente você prefere ficar com Jesus para estar aqui na igreja, né? Você prefere ficar com Jesus. Mas isso é uma mensagem para a gente fazer uma reflexão, para nós nos refletirmos, né? Hoje nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. Então eu tenho que pensar, eu estou preferindo, a minha preferência é os porcos ou a minha preferência é por Jesus? Porque eu perguntei, eu estava orando, pedindo uma palavra para Deus, e essa mensagem veio no meu coração. Eu estava lendo o evangelho eu li lá em Mateus em primeiro, né? E eu fiquei perguntando assim, por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, naquela 2.000 irmãos? Hoje de manhã eu perguntei aqui para os irmãos, eles falaram que em média um porco aí está custando R$800. R$800. Eu me lembro que eu comprei, eu não estou falando mal de porco, tá, irmãos? Tá? Eu como porco, como carne de porco, gosto de carne de porco mesmo, como, né? A pururuca é bom também, não é? A gente comprou esses dias, acho que foi na época até que o pastor Ricardo estava aqui em Estrela. Ele comprou um porquinho lá, nós compramos de meio, né? E eu paguei uns 350 pila na metade do porco. Então eu acho que mais ou menos é isso aí, uns 700, 800. Você imagina 2.000 porcos. Faz aí 800 pila cada um, 750 pila cada um. Isso gerou um prejuízo muito grande. E você sabe, Jesus era inteligente. Será que Jesus não sabia que aquilo ia causar um grande prejuízo? Aí eu comecei a perguntar e questionar. Você tem que questionar a Bíblia, né? Você pode se perguntar. E o que Deus me mostrou, irmãos? Que eles cuidavam dos porcos, mas eles não cuidavam do gadareno. Eles não cuidavam do gadareno. Claramente eu estava orando e Deus me mostrou assim: se aqueles cuidadores de porcos recebessem a notícia que o gadareno tivesse morrido, eles não iam simplesmente falar nada. Graças a Deus que morreu, vivia perturbando a gente mesmo. Mas quando eles viram os seus porcos, aquilo ali foi como se fosse assim, Jesus permitiu, deu a permissão para aquela legião de demônios entrar nos porcos, como se fosse assim: vocês estão invertendo a ordem das coisas. Ao invés de vocês amar o ser humano, vocês estão amando os porcos. Em vez de vocês cuidar desse homem, vocês estão cuidando mais dos porcos. Até me lembrei daquela passagem do filho pródigo, que o filho pródigo desejava comer a comida dos porcos. Eu mostrei de manhã, Lucas, não precisa nem abrir a sua Bíblia, eu mostro ali rapidinho, é Lucas 15:15, né? Então procurou moradores daquela terra e pediu ajuda, e este o mandou à fazenda a fim de tratar os porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam,
mas ninguém lhe dava. Então você vê como que era o povo dessa região. Você imagina esse homem aqui, ele dava comida para os porcos. Isso que o filho pródigo era uma pessoa normal. Pessoa normal. Só estava afastado da casa do pai, mas ele não era agressivo, não andava nu, não andava urrando, gritando, não andava nos sepulcros. Pelo contrário, estava até trabalhando para ele. Mas você vê que o fazendeiro para o qual ele trabalhava, dava comida para os porcos, cuidava dos porcos e não cuidava de um ser humano. Então isso, meu Jesus, eu comecei assim, será que eu estou cuidando mais dos porcos? Será que eu estou dando mais atenção para os porcos? Não que você não tenha que dar atenção. Ah, pastor, eu tenho uma criação lá. Claro que você tem que cuidar. Mas quem é que merece mais cuidado, o ser humano ou os animais? Pô, não tenha dúvida. O meu filho está com uma dor, a minha esposa, a pastora, está com uma dor, eu fico lá, não, fica, aguenta aí, já vai passar. Aí o meu cachorro tem uma dor, eu levo correndo no veterinário, gasto 1.500, 2.000. Ué, que negócio é esse? Então eu comecei a entender, eu nunca preguei essa mensagem do gadareno. Essa parte dos porcos eu nunca tinha pregado. Então, foi Jesus que permitiu. Como é que está lá? Vamos voltar? Marcos. Vamos ler o 12? O 12 e o 13? Diz, né? Os espíritos pediram a Jesus com insistência, nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E aí o versículo 13 diz, né? E ele deixou, então quer dizer, ele permitiu. Ele poderia ter falado não. Poderia ter falado não. Não, vocês não vão entrar. Jesus é Senhor, Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Ele disse, todo poder me foi dado nos céus e... Ele poderia ter falado, voltem para o quinto dos infernos. O lugar de vocês é no abismo. Deus lançou vocês no abismo, nas trevas. O lugar de vocês é lá, voltem para lá. Não causem dano, não causem prejuízo. Não, isso pode matar esses porcos aí, pode matar. 2.000, pode matar. Porque eu vou mostrar para esse pessoal aqui que o coração deles está apegado não nas coisas essenciais, nas coisas principais, não nas coisas espirituais, mas nas coisas carnais. E será que o meu coração também? Você provavelmente não, como eu já falei, porque você está aqui. Mas será que com o tempo isso não pode acontecer, de nós colocarmos o nosso coração nas coisas? Eu já conheci pessoas que às vezes ela... O que é preferir os porcos do que Jesus? Por exemplo, a pessoa lavou o carro. Eu já conheci gente assim. A pessoa lavou o carro. Aí é domingo, dia de vir na igreja, de vir no culto. Domingo dos filhos de Deus. A pessoa diz assim, não. Hoje eu não vou na igreja. Meu carro está limpo. Meu carro está limpo. Vou sujar o meu carro. Ou ela não dá carona para alguma pessoa às vezes, porque vai sujar o carro. Ela está preferindo as coisas materiais. Ela está preferindo os porcos. Ela está colocando o porco na frente das pessoas e na frente até de Jesus. Porque Jesus morreu por coisas? Jesus morreu por quem? Pela humanidade, pelas pessoas.
Jesus não morreu por coisas. Jesus não morreu por essa cadeira, pela roupa que eu uso, pelo celular que eu tenho, pelo carro que eu ando. Jesus morreu para salvar do inferno o ser humano. Diga glória a Deus. Esses dias entrou aqui uns rasta, né, irmã Luana? Uns rastafari. Só faltaram entrar aqui, né? Escutando um Bob Marley. E o cara tinha o olho tatuado, um deles tinha o olho tatuado de preto. Né? Tem gente que não conversa. Eu cheguei e falei, e aí, cada onde que tu é? Sou de lá de Joinville. Não, outra cidade que ele morou. Paraná. Onde fugiu o nome? Jaraúna, Jaraguara, uma coisa assim. É Paraná. Me fugiu. E aí, tu já foi da igreja? Já fui da Bola de Neve. Eu falei, lá é a tua praia, meu. Lá é a tua praia. Lá tu te sentiu bem, né? Se vier aqui na igreja, tu vai ver nós de terno e gravata, não vai te enquadrar. Mas tem gente que não. Não vou me aproximar. Vou ficar na minha. Não vou me relacionar. Não vou cumprimentar, não vou apertar a mão. Foi por isso que Jesus permitiu aqueles 2.000 porcos se afogar naquela água. Então eu tenho que identificar, fazer uma reflexão. Não, pastor, eu não sou assim. Amém, glória a Deus. Mas será que eu não tenho alguma coisa que é a minha manada de porco? Porque eles brigaram com Jesus, né? Versículo ali, como é que diz o versículo? Vamos ler o 16 e 17 para a gente já ir finalizando. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Olha só agora a reação deles, ó. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que fizesse o quê? Saísse. Vai embora, cara. Embora. Em vez deles falar que o Senhor conseguiu libertar esse cara, fazia anos e anos que ele vivia desse jeito. Eu olhei os porcos nós demos bola. Os porcos nós demos um jeito. Isso a gente recupera. O importante é que esse homem está livre. O importante é que esse homem está restaurado, está curado. Jesus, o Senhor tem que ficar com nós aqui, porque tem mais uns 6 ou 7 desse aqui na região. Fica aqui com a gente. Não. Se para libertar uma pessoa dos demônios eu tenho que perder 2.000 porcos, vai-te embora, sai daqui. Você vai ficar aqui só dando prejuízo. Quer dizer, eles não queriam perder as coisas materiais. O foco deles estava no material, nas suas criações. Não estou dizendo que a gente não pode ter coisa material. Jesus veio para nos dar vida e vida com. Nós não podemos colocar as coisas acima de Deus. Aí João capítulo 3 vai dizer assim, se você quiser abrir, senão eu vou colocar para você. João capítulo 3. Vou uma canetinha aqui. Está sendo fácil de entender essa mensagem? Sim, bem simplesinha, né? Bem fácil de entender. João 3 vai dizer assim, ó. Vou botar aqui na linguagem de hoje, João 3,19. Interessante esse versículo, ó.
João 3, versículo de número 19. E é assim que o julgamento é feito. Olha aqui um pouquinho, pastor, não é o nosso foco hoje, mas tem muita gente que não acredita que vai existir um julgamento, né? Você sabia disso, né? Tem pessoas que acham que não vai existir assim um acerto de contas no último dia, né? No dia do Senhor. Então a palavra está dizendo que é assim que o julgamento é feito, né? Como é que o julgamento de Deus é feito? Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas, não todas, né? Claro que não todas, né? Mas as pessoas, algumas, preferiram o quê? A escuridão, porque fazem o que é mal. Você imagina o julgamento para aquele pessoal lá de Genezaré, né? No grande dia, Deus vai olhar para eles e vai falar o quê? Mas eu mandei o meu próprio filho, o verbo feito carne, eu mandei lá na terra de vocês. E vocês preferiram os porcos do que o meu filho. Vocês amaram mais os porcos do que o meu filho. Você imagina uma coisa dessa? Eles serão julgados. Vão ou não vão ser julgados? Claro que vão ser. Às vezes, sei lá, aparece uma oportunidade de emprego. Aparece uma oportunidade de emprego, pode aparecer. Aí aquela oportunidade de emprego que você não vai ter tempo para servir a Deus. Não vai ter tempo para adorar a Deus. Aí você fica pensando, os porcos ou Jesus? Os porcos, fico com os porcos ou fico com Jesus? Você está entendendo essa palavra? Fico com os porcos ou fico com Jesus? O filho às vezes tem filho que diz para a mãe: se tu ir nessa igreja aí, ficar dando teu dízimo lá, tu que inventa tu de te batizar. Tem filho que diz para a mãe, irmão: tu pode me esquecer, não me chama mais de filho, não me visita mais. Ou o marido às vezes, ou um pai que diz para o filho: ó, tu foi criado nessa religião, tu já foi batizado quando tu era criança. Quando tu foi criança, tu já foi batizado. Que negócio é esse de se batizar depois de velho, depois de adulto? Tu já está batizado. Tu não vai para essas igrejas aí fazer lavagem cerebral na tua cabeça. Para com essa tua loucura aí. E aí você pensa: os porcos, o Jesus. A luz, como é que é? A luz ou as trevas, né? Mas as pessoas, não nós, né? Não nós, em nome de ódio, ô Senhor, nos ajude. Mas as pessoas preferiram o quê? A escuridão. Os gadarenos lá preferiram os seus porcos. Ou e a esposa às vezes? A esposa, ou a igreja ou eu. Ou o marido, às vezes, ou a igreja ou eu. Irmão, não é uma decisão fácil, irmão. Não é uma decisão fácil. É fácil uma decisão dessa? Tem até um versículo que eu mostrei aqui de manhã. Foi aqui, Mateus capítulo 8. Olha isso aqui, eu até me lembrei do domingo. Você sabe que domingo passado foi o dia dos pais, né?
Domingo passado foi o Dia dos Pais. Eu me lembrei, né, quando eu li esse versículo aqui, eu me lembrei do domingo passado. Vamos ler esse versículo, ó. E o outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu. Por isso que eu me lembrei, domingo passado era o Dia dos Pais, né, Moílio? Versículo 22. Olha a resposta de Jesus, irmão. Se coloca no lugar desse rapaz, desse seguidor, desse discípulo. O que Jesus respondeu? Vem comigo, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Irmão, teu pai, puxa vida, é seu pai. Ele falou: Jesus, meu pai morreu, eu vou lá sepultar ele, depois eu vou te seguir. Jesus disse: vem agora, deixa o teu pai lá. Mas ele me criou, trocou minhas fraldinhas muitas e muitas madrugadas, buscou remédio para mim quando eu tinha dor de dente. E aí o pai, né? Na linguagem de hoje, para nós, na linguagem da nossa pregação, os porcos ou Jesus? Não é fácil, irmãos. Domingo passado, Dia dos Pais, né? Eu saí da igreja aqui, fiz uma chamada de vídeo com meu pai no Zap. Tava todas as minhas irmãs lá, reunidas. Os meus tios tudo reunido, irmão. Meu pai. É meu pai. Eu já perdi a mãe com 9 anos. Aí ele falou assim: filho, tu te lembra quando eu tocava essa música aqui pra ti e tu chorava? Começou a tocar Menino da Porteira, irmãos. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Conhece essa aí ou não? Quem não conhece o Sérgio Reis, né? Se até eu conheço, você que é mais antiguinho não vai conhecer. Conhece. E eu chorava com pena do menino. O meu pai começou a tocar aquilo. Meu pai toca violão. É músico desse tradicionalista mesmo. Eu caí em lágrimas, irmãos. Comecei a chorar. Falei: pá, não vou conseguir falar com o senhor. Eu já fiz todo mundo chorar lá também. Porque às vezes não é fácil você preferir Jesus. Você abrir mão dos porcos. Lucas 14, aí agora no capítulo 14, aí mesmo em Lucas, no capítulo 14, Jesus deu aquela declaração, ó, Lucas 14, 26. Lucas 14, 20. Lucas, desculpa, é Lucas, né? 14, versículo de número 26. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Isso aqui é uma mensagenzinha para nós ficar um pouco mais convertido, né, irmão? Eu falei: meu Deus, eu gosto tanto de pregar uma palavra assim para botar as pessoas para cima, né? Quem vem aqui na sexta-feira, eu gosto de dar uma mensagem assim de fé, né, de determinação. Mas Jesus falou assim: trata desse assunto aí hoje. Falei: mas Deus, as pessoas vão ficar até tristes comigo. Falei: quer agradar os homens, tu quer agradar a mim? Olha, porqueira, Jesus. Quer agradar os homens, ou quer agradar a mim? Jesus um dia deu um discurso duro. Você lembra João capítulo 6, 60? Jesus deu um discurso duro, né? Foi onde ele disse lá que quem vê o filho vê o pai, quem vê o pai vê o filho, né? Ele disse lá, se você pegar tudo, o capítulo 6 é muito forte. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Foi onde ele disse lá. As pessoas disseram: esse discurso é muito duro. E muitos discípulos, a partir daquele discurso duro de Jesus, abandonaram. E Jesus olhou para os discípulos e falou assim: e você também quer ir embora? Só pode ir embora.
Aí o Pedro disse: mas para onde iremos nós? Querer, nós até queria, só tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero a vida eterna. Eu sei que é duro, mas eu quero a vida eterna. Vamos ficar aqui, né? Tem que ficar, né? Eu quero a vida eterna. Então, às vezes, a pessoa que escuta uma palavra muito dura, às vezes ela te abandona mesmo. Ela vai-se embora. Vai fazer o quê? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Em nome de Jesus. Então, Lucas 14, 26 vai dizer assim, ó. Lucas 14, 26. Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não amar, não me amar, né? Jesus está falando, não me amar, mais do que ama quem? Seu pai. Lascou, já era, né? Amar mais seu pai, sua mãe, sua quê? Esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até quem? Até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Então quer dizer, não é que a gente não pode amar as outras coisas ou as pessoas. Não, não é isso. Mas se chega a hora de... é o pai ou Jesus, é a mãe ou Jesus, é a esposa ou Jesus. É Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Eu prefiro a luz, eu não prefiro as trevas. Eu prefiro a luz, eu não prefiro as trevas. Ser apaixonado por Jesus. Me amar, me amou. Não me amar, meu filho, amanhã faz 2 dias. Não é? Vai e eu fico com Jesus. Então, essa é a nossa mensagem desse domingo. Eu não posso preferir os porcos. Eu tenho que preferir Jesus. Ainda que eu venha ter perdas. Volta e meia eu estou falando, irmãos. Deus tem batido muito aqui. Isso é específico para a cidade de Lajeado. Essa mensagem que a gente prega aqui é específico para essa. Deus me mostrou, específico para essa cidade. As bodas do Cordeiro. Você pesquisa em casa, você tem matéria, bastante matéria. As bodas do Cordeiro, que Jesus convidou as pessoas para as bodas. E um disse lá: eu comprei 5 juntas de boi, e eu preciso ver se elas trabalham bem. Eu não posso ir agora. Você vê que a batalha, irmãos, a batalha para as pessoas não amarem mais as coisas do que Deus já é antiga. Ó, já vem de tempo isso aí, ó. O outro disse: eu comprei um sítio, eu preciso ver lá se a terra é boa. Pede desculpa lá para ele, mas eu não posso ir, eu preciso provar lá se a terra é boa. Então o problema não é, como diz, né? O problema não é eu ter as coisas, o problema é as coisas me terem. Você tem as coisas ou as coisas te têm? Eu tenho as coisas ou as coisas me têm? Eu tenho o carro ou é o carro que me tem? Eu tenho a casa ou é a casa que me tem? Aquela pessoa assim, não, a criança vai entrar, vai pular no não estou dizendo que não tem que cuidar das coisas, né? Vai pular no sofá, ela pula no meu sofá, Jesus, né? Quer que a criança seja paraplégica, criatura? Esta criança tem saúde. Um dia eu vi uma reportagem, eu brigava com meu filho, aí deu a meningite, atacou o cérebro da criança. E a mulher falou assim: eu brigava com meu filho, e ficava pulando no sofá. Hoje, se eu pudesse, eu comprava um sofá por mês e deixava ele pular. Quer dizer, prefere os porcos, fica agarrado nos porcos,
Faça a vida toda grudada nos porcos. Será que eu não estou fazendo isso, irmão? Deus falou muito no meu coração, irmão. Nunca preguei essa mensagem em nenhum outro lugar. Não, é o meu sítio. É o meu sítio. A minha terra, eu tenho que ver minha terra. Não, Jesus. Almoçar com Jesus, participar de uma ceia com Jesus, ouvir a palavra de Jesus. Não, pede desculpa lá para ele. Outra hora. Agora eu preciso cuidar do meu sítio. Meu Jesus, nunca. Se tem uma pessoa que eu não posso dar desculpa, é para Jesus. Tem que ser que nem o Isaías: eis-me aqui, na hora, prontidão. Que na hora que eu preciso de Jesus, imagina se Jesus dá desculpa para mim, hein? Na hora do aperto, Jesus dá uma desculpa para mim. Não, agora eu não posso te atender, Juan. Agora não posso, está com problema aí. Depois eu te atendo, depois eu vou dar uma atenção para ti. Não. Se eu der muito para Deus, Deus dá muito para mim. Você sabe que é assim que funciona, irmão? O Pedro emprestou o barco dele para Jesus, tinha trabalhado a noite toda, trabalhando, pescando. Quando ele estava lavando as redes para ir dormir, Jesus chegou. Ô Pedro, me empresta teu barco aí, Pedro. E fica segurando para mim, senão eu vou entrar mar adentro aí. Eu vou pregar e tu vai ficar segurando, fica aí. Ele poderia falar assim: vai arranjar outro, cara. Trabalhei a noite toda, fiquei pescando a noite toda. Estou trabalhando, não está vendo meus olhos tudo vermelho aqui, ó, olhos olheira. Mas quando ele deu o barco para Jesus, o que Jesus deu para ele? Deu 2 barcos cheios de peixe e ainda deu um ministério lindo, maravilhoso, que até a sombra dele curava os enfermos. Oh, glória a Deus! Mas tem muita gente, não. Vai ter que ir numa vigília, pastor, uma vigília. Aí depois vou ter que trabalhar no outro dia. Trabalha de virada, meu irmão. Quantas vezes nós estávamos lá, ó, e depois nós ia trabalhar diretaço. Maria, tchá. Vocês acham que não? Eu não conheço vocês. O Espírito Santo conhece vocês. O Espírito Santo conhece vocês. Me conhece, sabe tudo ao nosso respeito. Você está entendendo? Eu quero os porcos ou eu quero Jesus? O que eu quero, meu irmão? O que você quer? O que nós queremos? O que a igreja de Cristo quer? Vou ficar ouvindo 4, 5 horas de política e não vou ler 5 minutos. O que eu quero, meu irmão? Eu sei que política é importante, mas não é Bolsonaro que vai salvar minha vida. Amo, respeito e admiro Bolsonaro, mas não é Bolsonaro que vai mudar minha vida, meu irmão. Minha vida não está nas mãos de político, minha vida está nas mãos de Jesus. Quem foi para a cruz para mim não foi político. Quem me salvou lá na cruz foi Jesus Cristo. Eu quero passar tempo lendo Bíblia, escutando louvor. Eu quero aprender mais sobre Jesus. Mas tem gente que fica, irmão, 4, 5 horas estudando política. Você está entendendo o que é preferir os porcos do que preferir Jesus? Quem entendeu essa mensagem? O que eu quero, os porcos ou eu quero Jesus? Muito sim, meu irmão. Isso aqui até criança sem dente consegue entender essa palavra. Aleluia. Mas tem gente que eu quero. Esses dias eu peguei lá em casa, irmão. Olha, lá em casa às vezes o bicho pega, meu irmão. O bicho não pega, ele foge, né? O bicho não pega, ele foge. Quanto tempo ficou nesse computador aí? Jogando essa porcaria desse jogo? 4 horas. Fizeram dessas 4 horas aí. Quantas horas tu ficou escutando uma pregação, uma palavra de Deus? Tu ama mais os porcos. Tu adora mais. Porque aquilo que você dedica o seu tempo é o seu Deus. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Eu só posso ter um Senhor. Eu só posso dar prioridade para um Deus. O profeta Elias chegou lá um dia e falou assim: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se vocês são de Baal, então sirva a Baal. Se dedique a Baal. Sirvam ele de todo o coração. Deus não quer que você fique no meio do caminho. Agora, se Deus é o Senhor de vocês, então sirva a Deus. Ou você é frio, ou você é quem? Morno, tu é vomitado. Eu não quero ser morno. Ou meu irmão, ou eu, como é que a Bíblia diz assim? Que o sujo, suje-se o quê? Ainda mais. Mas o limpo, limpe-se mais. Quer dizer, ou eu vou ser um carvão mesmo, preto que não pega mais fogo, ou eu tenho que ser uma tocha viva, fervoroso no espírito.
Ou eu sirvo a Deus do jeito que tem que servir, ou eu vou para o pecado também. Pelo menos os gadarenos falaram: nós queremos porco. Sai embora, Jesus, vai embora. Eu amo os porcos. Eu quero os porcos. Por mim, esse gadareno que foi liberto aí, não sei, por mim que podia ter morrido. Vai-te embora daqui. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar.